E mais uma partida sofrida nessa Série A do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez com o resultado sendo o importante, os 3 pontos para abrir 4 em relação ao primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Acho difícil, em um contexto do Goiás com um elenco limitado, com orçamento também na Série A do Campeonato Brasileiro, exigir, por exemplo, vitórias confortáveis, fora de casa. É a cara de qualquer torcedor do Goiás, sabe disso. Do Goiás chegar num jogo desse contra o América e perder lá em Belo Horizonte. Ainda bem, parece que o Armando Evangelista conseguiu encontrar uma forma de fazer esse time jogar com uma certa tranquilidade, com uma certa organização, muito maior do que os antigos treinadores, né? Com o Guto Ferreira, ou até mesmo com o Emerson Ávila, e o Goiás conseguiu uma sequência de pontuação incrível, quase que inacreditável. Nessa Série A do Campeonato Brasileiro, dos últimos 15 pontos, o Goiás, por incrível que pareça, somou 11. Além disso, e se considerar também que o Goiás levou aquele gol contra o Grêmio, né? Já nos acréscimos poderia ser 13. Hoje também deu uma dose de sorte, o segundo tempo muito difícil, né? Com principalmente ali nas costas do Hugo, o Anderson Oliveira não fazendo uma marcação que acompanhava, o time foi cansando, acho que o Armando demorou um pouquinho para mexer, mas faz parte, o sofrimento dentro do futebol, né? E também para sair com os 3 pontos nunca é fácil. E outra coisa também muito importante, apesar do campeonato do ano passado parecer que o Goiás estava mais encontrado dentro da competição, termina o primeiro para o segundo turno exatamente com a mesma pontuação, né? 22, e agora tem esse jogo contra o Atlético Paranaense também dentro de casa, que será fundamental. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, peço para vocês deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Mas também para você apostar na sorte GoBet, casa de apostas esportivas, com o que permite você palpitar em vários jogos, tanto nessa Série A do Campeonato Brasileiro, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo também, já com Fortaleza e Santos, uma vitória do Fortaleza em casa pagando 1,44, um empate que seria o melhor resultado para o Goiás nesse jogo também, 3,06, 6,5 também hoje, dia 13 de agosto, com Flamengo e São Paulo, uma vitória do Flamengo em casa 1,74, um empate a 2,88, tem Vitória e Ceará também, a Série C do Campeonato Brasileiro, e amanhã terminando a 19ª rodada do Brasileirão, com Palmeiras e Cruzeiro, esse jogo às 7 horas, e também Red Bull Bragantino e Vasco da Gama às 9 horas da noite. Vou deixar o link da Sorte GoBet aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então bora lá, né, começar essa análise desse jogo. Obviamente, sofrido o time do América, que tem sim bastante qualidade, e o Goiás também, principalmente se não for na qualidade, hoje principalmente na raça e na organização. É um time que sabe o que vai fazer. Às vezes até a torcida acaba pegando no pé, porque já viu esse time jogar mais, né, em termos ofensivos, produzir bem mais do que ficar só ali atrás e esperando uma bola chegar. Mas no futebol você tem que executar bem as suas ideias desenvolvidas para aquele jogo. E acho que o Goiás hoje foi basicamente quase que perfeito nisso, tanto no primeiro quanto também no segundo. Começa o primeiro tempo ali difícil, né? Demorando para se encontrar, principalmente no aspecto de marcação. O América conseguiu trocar alguns bons passes rápidos, né, pelo seu meio de campo, buscando o centroavante uruguaio, se eu não estiver enganado, o Mastriani, né? Não sei se ele é uruguaio ou argentino agora, acabou me fugindo. Um cara muito bom também. E o Martinez, né? Esse que também é argentino, no meio de campo. O Alê também tem bastante qualidade. Umas tabelas rápidas na região da entrelinhas, né? Ali no meio de campo, um pouco mais avançado, de frente à grande área do Goiás. Acabou dando bastante trabalho, né? Teve aquela chance tanto do Mastriani aos 9 minutos, o Goiás, uma marcação pelo meio, né, acaba dando essa brecha. O Maguinho faz um corte espetacular, frente a frente com o goleiro. Também o América ronda bastante a bola na intermediária. Mas a partir ali dos 15, 20 minutos, depois do Goiás sofrer nessa aos 9 minutos, teve também uma tentativa de finalização do próprio centroavante Mastriani. O Tadeu defende seguro, né, aos 19 minutos, depois de uma boa tabela. A partir desse momento o Goiás começa a se encontrar na partida. Primeiramente com o Guilherme Marques aparecendo mais pro jogo, né? Ele volta um pouquinho mais para receber a bola, ele estava quase que fazendo uma função como lateral esquerdo, na saída de bola pelo lado esquerdo do campo, depois avançava assim que o time ia saindo também. O Guilherme Marques foi importantíssimo nessas bolas, consegue achar um outro contra-ataque, como foi no caso do Alano aos 19 minutos, né? Uma boa jogada do Maguinho também pelo lado direito, esse jogo que o Vinícius acabou ficando no banco de reservas, até entrou bem, né, no segundo tempo, achei uma decisão certa também do Armando Evangelista. A partir desse momento, o Goiás cria essa chance com o Alano, ele acaba batendo na bola, né, mas a bola não faz a curva desejada, acaba saindo em tiro de meta. Tem também a tentativa de cruzamento do Guilherme Marques aos 21 minutos, no lado esquerdo do campo, quase que encobre, né, o goleiro Matheus Cavicchioli. Então foi um momento do Goiás onde ele conseguiu encaixar tudinho, tanto a sua marcação dos seus meio-campistas, né, onde o Goiás ele vem demonstrando uma qualidade de superação, raça, entrega, correria, tanto o Willian Oliveira, o Morelli, o próprio Meritão, que entrou na segunda etapa, é algo impressionante. Até o Guilherme Marques, né, que sempre foi esse camisa 10, o jogador ali pelo lado esquerdo do campo também, pelo Goiás,
jogador que está se dedicando muito mais taticamente do que a sua época, por exemplo, no futebol chinês. Teve outro ponto também, o Goiás, além de acertar o contra-ataque, conseguia a defesa, né, os dois zagueiros. Acho que desde quando o Armando Evangelista chegou, o Goiás já conseguiu liquidar isso. Muito dificilmente ou o Lucas Alter ou o Bruno Melo erram, né? É muito difícil isso acontecer. Mesmo eu achando o Lucas Alter muito melhor, inclusive nessa semana já havia feito um vídeo sobre ele, né? A possibilidade do Atlético Paranaense negociar o jogador, inclusive nessa janela de transferências. Vou deixar esse vídeo para vocês na tela final. Na defesa, o Goiás já organizou. O segundo ponto era em relação aos meio-campistas. Contra o Santa Fé, o Goiás jogou muito mal, dando bastante espaço para o Rodalega naquela oportunidade. Agora o Goiás ele já encaixou os dois zagueiros, os dois volantes com outro jogador no meio de campo. Eu acho que o último detalhe, que hoje a gente viu um bom desenvolvimento, por exemplo, do lado de marcação e na saída de jogo, foi assim com o Alano e o Maguinho pelo lado direito. No segundo tempo, o lado esquerdo com o Hugo e também o Anderson Oliveira acabou caindo bastante de marcação. Então o Goiás ele não tem assim um craque, vai ter que ser no coletivo, um gol, por exemplo, de defensores. O Lucas Alves será muito importante, o Bruno Melo, o Sander e o Maguinho são jogadores que nessa atual temporada, inclusive pelo Goiás, eles têm uma participação em gols muito decisivas, né? muito altas também. Então o Goiás ele vai muito nesse jogo seu de organização e dentro da partida, né, estabelecer aquilo que for mais aceitável, inteligente para o começo do jogo. Começa sofrendo, consegue equilibrar e assim que o Goiás hoje não precisou de muitas chances, né? Já consegue logo abrir o marcador aos 33 minutos, uma belíssima cobrança de escanteio do Guilherme Marques, né? Essa jogada ensaiada, o Lucas Alter e acho que foi o Bruno Melo, né? Os dois que acabam saindo ali, chegam na entrada da grande área. O Halter consegue uma cabeçada sensacional, sem chances para o goleiro. Então, saindo na frente, 1-0, um jogo que você sabe que é difícil contra o Lanterna, mas que vem de uma fase interessante na Sul-Americana, né? Classificado para as quartas de finais. No Campeonato Brasileiro a coisa não está andando. Porém, com a mudança de um técnico, você observa ali vários jogadores que obviamente têm qualidade assim para jogar no Goiás com um titular incontestável, né? Como no caso do Pedrinho, ponto esquerda que entrou muito bem no segundo tempo, o próprio Mastriani, o Martinez, o Benítez e o Juninho, né? Os dois que estavam suspensos para esse duelo de hoje, o Éder ali na zaga, o Iago Maidana, é um timaço. E esse do América Mineiro, que não se encontrou, né, até aqui na temporada. Então, daria para o Goiás perder tranquilamente essa partida de hoje. Não seria nenhuma aberração, até porque a gente já está acostumado, né, com aquela história. O Goiás pega um time da parte de baixo da tabela e tende a se complicar. Ainda bem que hoje foi diferente e esse conforto para sair da zona de rebaixamento, dessa zona da confusão é sim muito importante. Então o Goiás ele termina ali o primeiro tempo, já baixando um pouquinho as suas linhas, deixava o América tocar, que aí nessa parte o América ficou sem grandes oportunidades. Acho que depois que o Goiás fez o gol, teve só uma bola nas costas ali do Hugo, né? Um belo lançamento do zagueiro, acho que foi o zagueiro do América, cara, deixa eu ver aqui, acabei até esquecendo, fugindo o nome. O Éder, né, camisa 33, ele consegue um bom lançamento nas costas do Hugo, acabou dando sorte, o Tadeu pegou. Teve um cruzamento também do lado direito, o Maguinho já cansado um pouco na marcação, faz o cruzamento, o Mastriani cabeceia, mas também sem grande trabalho para o goleiro Tadeu. Então, basicamente, o Goiás consegue controlar bem o finalzinho do primeiro tempo. Pro segundo tempo, eu até gosto do começo do Goiás, né? Sem grandes alterações, né? Mais ali no posicionamento mesmo, manteve seus principais jogadores. O Goiás conseguiu se defender muito bem no primeiro tempo, atacar nem tanto assim, demorou. No segundo tempo foi exatamente o contrário, né? O Goiás já começa criando uma boa chance, com o Alano logo aos 30 segundos do primeiro tempo, consegue um bom escanteio, o primeiro do segundo tempo. Na cobrança dele, uma sobra ali, o Morelli consegue chutar também, uma finalização sem grande direção, logo aos 1 minuto. Aos 3 minutos, um belo passe do Anderson Oliveira para o João Magno. Ele chuta forte, né? Faz uma boa trama, dá o passe ali para a entrada da grande área, ele acaba finalizando por cima. Aos 4 minutos também um passe do Guilherme Marques, muito bem colocado, o Alano dribla inclusive o goleiro dentro da grande área, acaba ficando ali um pouco sem ângulo, faz a tentativa de cruzamento foi boa, mas não tinha ninguém dentro da grande área. Então em questão de 4 minutos, né, o Goiás conseguiu criar 3 chances. Poderia ter feito gol e tranquilizado a partida. O América conseguiu crescer demais de produção na segunda etapa, principalmente ali atrás, nas costas do Hugo, né, pelo lado esquerdo. Aos 8 minutos, o próprio Hugo ele sai errado, dando um balão para frente, acaba sendo prensado. Quase que ele mesmo, né, ele faz o gol, o Ale de cabeça, depois de um cruzamento para dentro da grande área. O Goiás deu uma sorte danada, o Ale ele faz muito gol daquele jeito, entrando dentro da grande área. Ainda bem que nesse lance, né, aos 8 minutos, deu muita sorte. Aos 10 minutos, cruzamento do Hugo, o João Magno domina bem, chuta de primeiro. Acho que foi a última tentativa do Goiás nesse comecinho de segundo tempo, né? Demorou pra caramba. Depois disso, né, o João Magno finalizando, tendo um bom domínio de bola, mas a finalização não saiu tão boa assim
aos 10 minutos. O América forçando demais pelo lado esquerdo e o Goiás rifando muito também a bola. Então ficou um jogo difícil demais para ser controlado. O Goiás não conseguia sair no contra-ataque. O Alano e o Anderson Oliveira, eu acho que os dois cansaram. Acho que o Armando Evangelista demorou demais para mexer na equipe. Poderia ter dado um gás novo, principalmente ali pelas beiradas. Gostei da alteração, principalmente a entrada do Babi na vaga do João Magno. O Babi conseguiu participar bem da partida, tanto fazendo a parede, quanto também sofrendo faltas, né, e segurando o jogo no setor ofensivo. Cavou, inclusive, a própria expulsão do lateral direito Daniel Borges já nos acréscimos. E também fazendo a casquinha, né? Tem uma jogada ali para ele, se eu não estiver enganado, acho que o Vinícius, né, que sai na cara do gol, acaba finalizando mal com a perna esquerda. Então eu gostei demais da participação do Matheus Babi. Do João Magno também, acho que ele fez um jogo competitivo, mas eu acho que o Babi é mais jogador do que o João Magno. Entra também o Rafael Guzzo, faz uma estreia discreta, né, na vaga do Guilherme Marques. Eu acho que essa substituição foi mais por conta da parte física, até porque o Guilherme havia participado do jogo, né, do meio de semana contra o Estudiantes. Essa estreia do português, ainda bem, né, com vitória, é sempre mais fácil continuar. Dos 15 até os 21 minutos, só dá o América. Vários cruzamentos para dentro da grande área. Gostei muito do posicionamento de todos eles, né? Do Lucas Alto e também do Bruno Melo. O Goiás, o problema dele é que não conseguia sair jogando. O Tadeu, uma outra bola, acaba saindo. Até teve o lance do gol, né? Pra gente comentar se foi ou não uma falha naquele lance. O Goiás, aos 9, ele marcou o seu 9º gol de cabeça. Acabei anotando essa informação na metade do roteiro, né? O Goiás é o segundo time que mais marca gols de cabeça na Série A do Campeonato Brasileiro, ali empatado também com o Palmeiras na segunda colocação, com 9 gols marcados até aqui em 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Depois disso, né, esse período de sofrimento demais do Goiás, sem conseguir encaixar a marcação do lado esquerdo, o Morelli acabou cansando um pouco, o Willian Oliveira ele fica mais central, né? Então nem coloca a culpa dele. Eu acho que principalmente o Hugo ficou muito sobrecarregado, o Hugo já é muito limitado, mas falar que ele só levou nesse período bola nas costas por culpa dele, aí seria uma infantilidade muito grande, porque se a marcação estiver bem ajustada, não precisa ter aquele 2 contra 1, como o Hugo vinha tendo, né? Durante todos dos 12 até os 20, 23 minutos, o Goiás sofreu demais da conta para segurar o América, né? Alguns cruzamentos, outras finalizações também, o Tadeu tendo que sair do gol, outras cobranças de escanteio, mas a zaga muito bem atenta. Teve outra jogada? Teve. Aos 30 minutos, depois disso, né? Teve aquele chute lá do João Magno, aos 10 minutos, depois o Goiás só aparece aos 30 minutos, um chute prensado do Rafael Guzzo, um bom pivô do Matheus Babi para o Anderson Oliveira, faz uma boa jogada, o Rafael Guzzo tenta a finalização, acaba pegando mal. Tem um chute também de fora da área do América, do Pedrinho, aos 31 minutos também, conseguiu uma boa tabela. O América ele é bom principalmente nesses lances rápidos. O Goiás que sacou isso, marcou muito bem no meio de campo, principalmente na segunda etapa, mas acabou dando a brecha, né, pelo lado esquerdo do campo. Ainda bem que o América foi perdendo gás, colocou muitos centroavantes para dentro da grande área e o Pedrinho demorou para acender no jogo. Ele entrou ali por volta dos 10 minutos, se eu não estiver enganado, no segundo tempo, e o Pedrinho só foi começar a dar aquele perigo de fato, que o jogador é muito bom de bola. O Pedrinho aí, São Paulo e Atlético Paranaense, ele começa a participar mais do jogo depois, nos últimos 15 minutos da partida. Então ainda bem, o Goiás acabou dando essa sorte. Aos 35, outra sorte pelo lado do Goiás, leva o gol impedido do Wellington Paulista. É incrível, né? O Goiás leva o gol do Wellington Paulista até hoje, sempre, é um cara perigosíssimo. No ano passado, na Serrinha também marcou um gol e um cruzamento pelo lado esquerdo do campo. Eu já cansei de falar isso, né? Até parece perseguição, não tem nada contra o Hugo, nem muito menos contra nenhum jogador. Não sou de ficar aqui apontando vida pessoal, xingar o cara, nada disso, mas o Hugo realmente é uma tristeza para a lateral esquerda do Goiás, né? Beleza, faz o feijão com arroz, se o time tiver tudo ajeitadinho num dia, o Hugo vai passar despercebido. Mas para você jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás, você precisa muito mais do que isso, né? O Hugo é extremamente limitado. Eu acho que até para uma Série C do Brasileirão, o Hugo não seria um destaque da competição, né? E aí o Goiás ele não aperta no cruzamento do lado esquerdo, manteve isso, né? Essa mesma postura na hora que leva o gol. Um cruzamento para dentro da grande área, o Tadeu acaba espalmando ali, que é difícil. Eu vi poucas vezes o lance também, acho que eu só revi o lance 2 vezes. Eu acho que o Tadeu poderia ter feito algo melhor. Assim como foi no gol contra o Estudiantes, assim como também foi no gol contra o Santos, dá para dizer que o Tadeu ele só falhou desses últimos jogos pelo Goiás, né? Naquele jogo contra o Coritiba, que ele acaba saindo mal. Teve aquele jogo, aí ele leva aquele gol contra o Santos, não acho que é um peru. Esse contra o Estudiantes também, da mesma forma. E hoje, de novo, se o Goiás tivesse levado esse gol de empate, certamente a gente só estaria falando, principalmente desse gol no finalzinho
e a espalmada do goleiro Tadeu. Não acho uma falha clamorosa, mas pelo que ele já apresentou pelo Goiás, é aquele tipo de cobrança que você faz porque sabe que o cara pode render muito mais, né? É óbvio, a zaga acabou dando uma bobeira ali, a bola vem difícil para dentro da grande área, o Pedrinho também meio que saiu livre lá do lado direito, o Maguinho poderia ter acompanhado mais perto, né? mais próximo da jogada, acabou deixando livre, ele faz a finalização muito bem, inclusive, e ainda bem, a sorte do Goiás é que por poucos centímetros, né, até parecia muito, mas se o Bruno Melo tivesse basicamente um palmo para frente da linha da grande área, o gol seria validado. Ainda bem que não, leva esse gol aos 35 minutos, e aí parece que o Goiás ele se concentra melhor no jogo, consegue marcar também melhor pelo seu lado esquerdo do campo, e sem sofrer tanto. Teve um cartão amarelo para o Matheus Babi, o Goiás meio prensado ali, meio sem contra-ataque ainda, mas pelo menos sabendo cadenciar mais o jogo. O Matheus Babi sofreu algumas faltas, teve também a entrada do Meritão, onde ele foi muito bem, gostei demais da sua participação. Já aos 39 minutos, acho que essas duas mudanças, a entrada do Vinícius, que vem numa fase ruim, mas o Alano ou o Anderson Oliveira, os dois já estavam cansados. Entrou o Meritão na vaga do Morelli e o Vinícius também no lugar do Alan. O Goiás conseguiu um fôlego novo, tanto de marcação pelo lado esquerdo, o Morelli ajudou bastante, o Igor Meritão ajudou bastante ali o Hugo pelo lado esquerdo do campo também, e o próprio Vinícius, né, foi uma peça importante nessa saída de contra-ataque. Então o Goiás ele conseguiu equilibrar mais o seu jogo pelo lado esquerdo, tentando, prendia a bola aqui, o Matheus Babi fazia boas paredes, sofria uma falta, teve uma outra jogada também de perigo, como no caso aquela raspadinha aos 40 minutos, né? O Babi ganha de cabeça, o Vinícius sai dentro da grande área, mas faz uma finalização muito fraca, né? Com a perna esquerda, sem perigo de gol. Teve também uma tentativa de chute do Igor Meritão, após um passe do Vinícius, aos 41 minutos, ele aparece ali quase na entrada da grande área, finaliza fraco também, sem grande perigo. Aos 45, a boa recuperada do Rafael Guzzo, o passe para o Vinícius, né? Foi aí que aconteceu, até confundi os lances, né? O chute do Meritão, o Babi ele ganha de cabeça e o Vinícius quase alcança, né? Essa jogada eu acabei confundindo. Do passe, aí sim, onde o Vinícius finaliza com a perna esquerda, foi do Rafael Guzzo, aos 45 minutos, após uma belíssima recuperada de bola ali no meio de campo, o português bastante atento. Aos 48, a expulsão, já nos minutos finais, né? O juizão deu 6 minutos de acréscimo, 6 ou 7? Acho que foi 6, né? Não acho que também era para tudo isso, mas enfim, a gente já viu 10, 12 minutos nesse Campeonato Brasileiro contra o próprio Goiás. Uma falta em cima do Matheus Babi e o Daniel Borges expulso, né? Um belíssimo passe também do Anderson Oliveira. Ele espera a passada certinha do Matheus Babi, aparentemente não estava impedido, né? Senão o VAR havia notificado o Luiz Flávio de Oliveira. Um belo passe do Anderson Oliveira e o Matheus Babi conseguindo um bom domínio. Ia conseguir finalizar também, acho que ali daquela posição, frente a frente com o goleiro, com a perna direita, a chance dele ter marcado o gol era muito grande, né? Mas tá bom, conseguiu parar um pouco o jogo, um expulso e a cobrança de falta. O Goiás também quase faz o gol, né? Já aos 50 minutos. Uma bela cobrança também do Vinícius, né? Bate com força, com potência no canto do goleiro. Acaba tendo a falta de sorte de chutar bem na trave. Entrou também o zagueiro Edu, já aos 50 minutos, na vaga do próprio Anderson Oliveira. E é isso, né? O Goiás ficou ali atrás também, segurando o resultado, acho natural também. Enfim, um time que está tentando se reencontrar agora com o Armando Evangelista. Não dá para dizer que o Goiás é um time pronto nessa Série A do Brasileirão, muito pelo contrário, né? Já é o seu segundo técnico nessa Série A e com o Emerson Ávila ainda indefinido. Se era o técnico do Goiás, se não era, aquela coisa toda. Agora sim, dá para dizer que a gente tem um cara no comando, sabe o que quer. O Goiás ele já jogou mais bonito nessa Série A do Brasileirão, tenho certeza. Acho que o time já até demonstrou que tem uma certa qualidade pelo meio de campo. Mas com tantos desfalques assim, como no caso principalmente do Sandro, ele faz uma diferença danada para a saída de jogo pelo lado esquerdo. Também o encaixe dessa marcação do Goiás, que parou de levar gols, né? Até esqueci de mencionar esse ponto também. Mais uma vitória do Goiás por 1-0, sem sofrer gol, sem também sofrer demais. Por exemplo, o Tadeu não teve que fazer nenhuma defesa milagrosa, espetacular. Não, é aquele sofrimento da gente como torcedor, né? Toda bola na área você acaba ficando apreensivo, totalmente natural. Então o Goiás ele consegue sim passar ileso. É um jogo meio sem graça? Fica assim, o Goiás ele abaixa muito as suas linhas, tem uma marcação muito forte no meio de campo, uma entrega também espetacular e tenta espetar um contra-ataque. Acho totalmente natural. Eu queria ver o Goiás jogando assim para sempre na Série A do Brasileirão? Obviamente não, mas quando você tem, primeiramente, a falta de planejamento, porque se você consegue contratar um Armando desse lá no começo da temporada, o cenário hoje para o Goiás, sem sombra de dúvidas, seria totalmente outro. Manter uma base, isso é muito importante, mas ainda para a diretoria do Goiás isso é algo impensável, né? Nesse momento da trajetória. Enfim, mas o Goiás, ele dentro do seu orçamento, a sua limitação, e o futebol também tem as suas imprevisões, né? Algo que não é previsto,
Que é normal você acabar perdendo um jogador, um atleta que você contrata com uma boa expectativa acaba não vingando, um técnico também, como foi, por exemplo, com o Guto Ferreira lá no começo da temporada. Agora sim, com o Armando já vindo de uma boa campanha, tendo essa primeira experiência no futebol brasileiro e se saindo muito bem. Não dá show, não é um Goiás que brilha, como por exemplo aqui com o Araújo, o Dio, o Fernandão, não é isso, mas é muito prático, muito eficaz, consegue fazer o seu 1-0, defender também muito bem, você chegando a 22 pontos. Eu, que pensei que o Goiás iria encravar ali na zona de rebaixamento, sempre comentei isso, não tentar ao máximo não encravar lá dentro, né? Ficar ali 2 pontos dentro, 1 ponto fora, 3 pontos para dentro, empata, perde, normal, aquele lenga-lenga todo que a gente sabe da Série A do Brasileirão para as equipes da parte de baixo. Agora o Goiás ele consegue abrir 4 pontos, isso é realmente muito bom. Ainda tem esse jogo do Santos, né, contra o Fortaleza. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não terminou, mas mesmo assim, no pior dos cenários, o Santos venceria, sairia da zona e deixaria o Bahia com a mesma pontuação, 18 pontos, né, dentro do Z4. A mesma pontuação do Goiás no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, após aquele empate em 3-3 contra o São Paulo lá no Morumbi. Aí sim o Goiás terminou o primeiro turno e chegou a 22 pontos. Só que nesse Campeonato Brasileiro, o Goiás ele tem uma vitória a mais, né? São 6 contra 5 do Brasileirão do ano passado. Então 6 vitórias, deixa eu até confirmar isso aqui. Tá certo, 6 vitórias, caramba, muita coisa, né? No primeiro turno. E, de novo, eu lembro até hoje daquele jogo contra o Coritiba, onde o Goiás venceu e abriu, se eu não estiver enganado, foi 3 ou 4 pontos para o primeiro time da zona. Ou seja, o Goiás ele consegue terminar o primeiro turno ainda mais distante da zona de rebaixamento do que em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. E aquela vitória por 1-0, sofrida também, feio danado aquele jogo, 1-0 gol do Pedro Raul, ela basicamente tranquilizou tanto os torcedores quanto também os próprios jogadores, né? A partir daquele momento, o Goiás já basicamente não foi mais ameaçado pela zona de rebaixamento. Tomara que contra um outro paranaense na primeira rodada do retorno, né, do Brasileirão, o Goiás consiga somar 3 pontos contra o Atlético Paranaense e chegar a 25. Então, basicamente isso, né? Esse jogo difícil, beleza? Não é aquela genialidade dos jogadores, nada disso, mas é um time muito organizado. Armando Evangelista sabe o que está fazendo. Coloca os seus jogadores com uma mentalidade também importante, até mesmo os que entram no segundo tempo com a raça, com a vontade que há muito tempo a gente não via aqui no Goiás, e uma pontuação muito boa. Confesso para vocês que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria o Goiás terminando o Brasileirão no primeiro turno acima dos 22. Se tivesse 25 hoje, meu Deus do céu, seria, nossa senhora, inacreditável, né? Mas 22, com essa oportunidade de enfrentar também o Atlético Paranaense, que é um baita time, mas na serrinha do Goiás, vindo de uma boa fase, já deixando para trás rápido, né, a Sul-Americana após a eliminação no último final de semana. É muito bom. A postura do Goiás de vencer o Fortaleza na serrinha, algo que assim, o Goiás nunca havia feito, né? O Goiás nunca tinha vencido desde o retorno do Fortaleza, juntamente com o Goiás, naquela Série A de 2018, já era uma pedra no sapato do Goiás. Conseguiu bater isso. Aí você vai enfrentar o Lanterna fora de casa, fala, pô, agora é a hora do Goiás amarelar. Não foi, ainda bem, e conseguindo essa pontuação. Até um outro tabu, né? O Goiás ele voltou a vencer o América na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 22 anos, né? A última vitória contra o Coelho no Brasileirão da Série A. Aconteceu lá em 2001 e agora de novo, aquele jogo foi no Serra Dourado, agora o Goiás conseguindo vencer no Independência. Vai lembrar que o América, sempre que o América estava na Série A, o Goiás estava na Série B. Foi assim até no ano passado, né? Foi em 2016, foi em 2018, 2019, 2020, realmente as equipes não se encontraram. Agora tendo a chance no ano passado, o Goiás empatou em casa e perdeu no Independência. E agora essa vitória do Verdão, que contra os 3 mineiros, né, nesse primeiro turno, somou 7 pontos. 2 vitórias no Independência, contra o Cruzeiro e agora diante do América. E o empate contra o Atlético Mineiro na Serrinha. Mereceu vencer naquele jogo também, mas enfim, cenário passado e esses 22 pontos até aqui. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxergou nessa partida contra o América Mineiro, né? Os melhores jogadores, mais uma vez o Lucas Alter sendo um destaque ali na defesa. Se o Tadeu falhou ou não no gol do América, né? Ainda bem acabou sendo anulado. Será que o Rangel merece uma condição como titular? A mudança inteligente e corajosa até mesmo, né, do Armando Evangelista, que, por exemplo, deixou o Vinícius no banco. O Vinícius ajudou o Goiás nos minutos finais, quase marca o gol. Achei corajosa, porque é um jogador que estava não jogando nada e quase que um titular incontestável, mesmo produzindo tão pouco, né? Apesar que o Anderson Oliveira também não foi esse brilho todo não, mas pelo menos você já dá aquela mexida dentro do elenco. A marcação do Goiás, enfim, acho que há alguns pontos que a gente já comentou bastante, tanto nesse vídeo quanto também nos outros. É um Goiás organizado, dá uma perspectiva muito boa para o seu torcedor, mesmo sem grandes craques, sem grandes estrelas ou com grande brilho, né, dentro das partidas. É um Goiás muito aguerrido, organizado, parou de levar gol. A partir do momento que você faz a chance de vencer
é muito grande. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos também desse final de semana. Tem o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o apoiador aqui do Goiás News, a Sorte Golbet, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!